Abra a Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus muito forte para você nessa noite. Eu queria que você concentrasse seu coração, não conversasse, esquecesse celular, WhatsApp e o vício que Deus quer falar com você, tá? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, a partir do 15 até o 18, até o 17, melhor dizendo. Vou ler dois textos, como sempre faço. 2 Reis 6,15. O primeiro texto. 2 Reis 6,15. 2 Reis. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Todo mundo achou? Amém? Achou, Patrícia? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Versículo 15. A palavra diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e o quê? Carros, haviam que? Cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não, você não entendeu. Eu vou ler de novo a parte final. Aí você vai dar um amém, um glória a Deus, um brado, derrubar o irmão da cadeira, fazer qualquer coisa. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora vai comigo para Apocalipse. Depois de Gênesis, fica logo depois de Gênesis. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, acho que é o 10. Apocalipse 2, 10. Isso, 2:10. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para serdes postos à prova. Ele diz: e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Mas eu tenho uma palavra muito forte de Deus. Eu quero obedecer o Espírito Santo naquilo que Ele quer falar com você. Porque, amados, a palavra de Deus diz em outro texto, em Hebreus, que Jesus, ele obedeceu a Deus e aprendeu pelas coisas que ele sofreu, o texto diz. Interessante esse texto, quando fala que Jesus, o Filho de Deus, ele obedeceu a Deus a ponto de aprender com as coisas que ele sofreu. O próprio Jesus, ele disse: no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, amados, a verdade é que Deus, Ele quer nos levar hoje a uma nova dimensão de fé. Que dimensão de fé é essa, pastor? A dimensão de fé em que você extrai do sofrimento força para caminhar numa velocidade maior do que a que você estava. Porque quando nós estamos passando por níveis de sofrimento, de dores, de guerra, de dificuldades, aquelas circunstâncias, elas emitem para nós um diagnóstico, que nós perdemos, que aquela circunstância nos venceu, que aquela dor nos venceu, que o sofrimento não terá fim. Essa é a mensagem que essas circunstâncias que teimam não mudar na nossa vida. Eu tenho certeza que você está passando circunstâncias que hoje você diz assim, puxa vida, eu estou sofrendo com isso aqui. E se você sair do Espírito, você vai ouvir esse relatório que você perdeu. Porque quando você não está no Espírito e passa por determinados níveis de guerra, aquilo ecoa uma voz para você, que você está sendo derrotado, que você está perdendo a guerra. Mas hoje o Senhor te trouxe esse lugar para te dizer que você não está perdendo essa guerra. Essa dor não quer dizer que você está sendo derrotado. Esse sofrimento que você está passando, essa circunstância difícil, não quer dizer que você perdeu. Vou dizer de novo para você dar um amém, irmãos. Essa circunstância que você está passando, que tudo ao seu redor emite uma voz, você está sendo derrotado. Você perdeu. Você creu, mas não mudou a situação. E aí você tende a se ouvir essa voz, você vai se achar derrotado. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você não é derrotado. Deus te trouxe aqui hoje para te fazer entender que aquilo que veio contra você, Deus quer fazer com que isso te impulsione para ir mais longe. Queridos, aquilo que o diabo levantou para parar você, Deus quer usar para te impulsionar. Aquilo que o diabo lançou na sua vida para te parar, é aquilo mesmo que Deus quer usar para te fazer correr. O sofrimento, a dor, não quer dizer que você perdeu. Ele diz assim, é interessante que ele começa o tema, não temas as coisas que tendes que sofrer. Não temas as coisas que tendes que sofrer. Ou seja, tem momentos na vida que a gente vai sofrer algumas coisas. Não porque Deus mandou, porque nós recebemos como resultado de Adão mesmo. Adão deixou para nós essas circunstâncias, né? Adão deixou um caminho do pecado e o pecado trouxe esses problemas, trouxe essas dificuldades, trouxe essas guerras. Aí o Senhor chega para você e diz, filho, não temas o que você tem de sofrer. Ele está dizendo para mim e para você, eu não vou impedir que você passe pelo sofrimento. Você vai passar pelo sofrimento, mas eu quero te ensinar a prevalecer acima do sofrimento. Queridos, Deus quer nos levar a esse nível de fé, de passar pelo sofrimento e prevalecer acima do sofrimento, de prevalecer acima da dor, de prevalecer acima da perda. Você já perdeu alguma coisa? A gente ouve muito o evangelho de ganhar, mas existe o evangelho de perder também, amados. Paulo diz, eu perdi todas as coisas. Se você não está em um caminhar onde você está perdendo coisas por causa de Jesus, por causa da sua fé, você não está no Espírito ainda.
Porque quando você entra num caminho de dependência do Espírito Santo, você começa a perder coisas. Você perde determinadas amizades que não te levavam para Deus. Você perde determinadas coisas que te ofereciam apenas para te roubar de um caminhar de comunhão com Deus. Você começa a abrir mão e você começa a perder. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses: eu perdi todas as coisas. É forte. E se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele perdeu mesmo. Ele perdeu mesmo. Mas Deus quer te ensinar, amados, e me ensinar que no meio da perda, você pode prevalecer sobre a perda. Como diz o texto que citei de Hebreus, Jesus, ele obedeceu pelas coisas, ele aprendeu com as coisas que sofreu. Então, o sofrimento, a dor, a dificuldade, ela vem com um intuito, para quem está no Espírito: nos fazer mais fortes, nos fazer prevalecer, nos fazer vencedores. Querido, você pode estar hoje passando uma circunstância que está te fazendo suar sangue. Os homens ao seu redor podem pensar que você está destruído, mas o céu pode estar vendo você como uma promoção. Jesus, quando ele suou sangue no Getsêmani, aquilo ali ecoou no natural que ele estava sendo derrotado. Aquilo ecoou fraqueza. Aquilo demonstrou a fraqueza. E a dor expõe a nossa fraqueza. A dor expõe a nossa fraqueza. Pastor, e eu faço o que com a minha fraqueza? Nada, você reconhece ela, porque a fraqueza, reconhecer a fraqueza não é sinônimo de derrota. Reconhecer a fraqueza é você reconhecer que você é humano, que você depende de Deus. E lá em Hebreus 11, a palavra, quando fala de todo aquele histórico dos homens da fé, ele diz que eles da fraqueza tiraram forças. Ou seja, vai ler o que está escrito lá: foram cerrados no meio, foram perseguidos, tantas coisas que eles passaram. Aí lá diz assim: e da fraqueza tiraram forças. Por quê? Porque o Espírito Santo ensinou aqueles homens um caminhar de fé, onde o sofrimento levou eles a extrair lições. Há um nível de fé experimentado por poucos, onde você passa por determinados sofrimentos, mas aquilo, em vez de te esmagar, aquilo te faz mais forte. Queridos, eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas Deus está dizendo para você: eu quero te fazer mais forte. Eu tenho certeza que esse ano foi um ano difícil para você, foi um ano de guerra. Mas se você perseverar no Espírito, você vai sair mais forte. Porque do meio das fraquezas, você vai extrair força. E em vez de parar, você vai correr, você vai se impulsionar e ir adiante. Você vai avançar no que Deus tem para você. Por quê? Porque da fraqueza você tirou força. Porque do meio do sofrimento, você está prevalecendo com Ele, acima dele. Porque mesmo que aquilo está te extraindo dor, está suando sangue, mas o céu está olhando para você e dizendo: ele está vencendo. Porque, queridos, o caminho da cruz, aos olhos humanos, era doloroso, era massacrante. Era ou não era? Aquilo que Jesus passou desde o Getsêmani até o Calvário. A cruz foi dolorosa. A cruz foi até injusta aos olhos humanos, mas a cruz era vitoriosa. Era vitoriosa, porque Jesus passou por todo aquele caminhar, humanamente de derrota, de fracasso, né?
Imagina, aos olhos humanos, vergonha. Jesus exposto naquela cruz. Ele não estava com aquela roupa cobrindo as suas partes íntimas, como mostra alguns aquelas imagens na cruz. Ele estava sem roupa. A cruz foi vergonhosa, a cruz foi dolorosa, né? Mas a cruz foi vitoriosa. Então não importa a circunstância que você está passando, que pode extrair de você vergonha, dor, que pode emitir certo nível de fraqueza sua, mas se você decidir caminhar por fé, você vai prevalecer acima do sofrimento. Porque tudo ao redor pode estar dizendo que o exército é mais numeroso que você. Mas hoje Deus está abrindo os seus olhos. Como ele fez com o servo, o discípulo de Eliseu. Quando ele estava muito temeroso, quando ele olhou e viu sobre o monte um exército numeroso. E chegou tremendo de medo para Eliseu. E disse: Eliseu, a gente está frito. Em outras palavras, a gente está frito, acabou. Ou seja, é a voz que vem para nós. Você está frito. Você está frito com essa circunstância. Você está frito, minha filha. Você está frito com esse seu marido, com esse seu filho, com esse seu pai, com a mãe, com essa situação que não muda. A Eliseu, que representa o Espírito Santo, chega para mim e para você e diz assim: não temas, porque maior são os que estão conosco dos que estão com eles. E ele abriu os olhos, e ele orou, Eliseu orou e disse: Pai, abre os olhos dele. Ele abriu os olhos do discípulo de Eliseu. E quando ele olhou ao redor de Eliseu, tinha carros, cavalos, cavaleiros, um exército numeroso ao redor de Eliseu. Então você passa pelo sofrimento, mas quando você anda por fé, você entende que você não está só. Você pode estar passando pelo sofrimento, mas Deus está dizendo a você: se você decidir andar por fé, o que é andar por fé, amados? É não andar pelo natural, é não andar pelo que seus olhos físicos estão vendo. Seus olhos físicos estão olhando o exército inimigo, filisteu, vindo contra você, mas você diz: eu não olho para eles. Aí abre os olhos da fé: ah, o exército que está comigo é maior. Então quando você está andando por fé, você não se detém ao exército inimigo. Você entende que maiores são os que estão com você. Então, não importa a guerra que você está, você é maioria, irmãos. Tem alguém aqui que pode dizer amém? Não importa, tá? A guerra que você está, você é maioria nela. E ele diz a mesma coisa que o Senhor diz pelo Espírito lá em Apocalipse: não temas. Não temas esse momento que você está vendo a guerra. Não temas esse momento desse sofrimento. E ele diz lá em Apocalipse: é só 10 dias. Ser fiel até a morte. Deus está procurando os fiéis aqui, irmãos. Deus não está procurando as pessoas perfeitas. Deus não está procurando as pessoas, os imbatíveis, porque nós nos encontramos com as nossas fraquezas no meio das dificuldades. E você tem que ter humildade e reconhecer: eita, está difícil. Deus não espera de você ser um super-homem, uma mulher maravilha, um apóstolo ou uma apostila. Não, Deus não espera de você superpoderes. Deus espera de você fidelidade. Se você for fiel ao que Deus falou com você, se você for fiel à palavra que Deus te deu, amados, não importa se a tribulação vai 1, 2, 3, 4 dias. Não importa se nós estamos sofrendo alguma coisa. Não importa se eu estou perdendo algumas coisas no caminho. Não importa. O que importa é que eu estou sendo fiel a Ele. Querido, naquele dia, o que vai importar é se você foi fiel a Ele. Naquele dia não importa. Ninguém vai chegar para mim e dizer: você foi pastor e você teve uma igreja de 10 mil pessoas.
Queridos, tem pessoas que vão ter, pastores que vão ter igreja de 10 mil pessoas e podem não ter sido fiéis ao seu chamado. Não é quantidade de membro que determina o galardão de um chamado. É a fidelidade com o que eu faço o que Deus me mandou fazer. E ele diz: ser fiel até a morte, e eu vou te dar uma coroa. Eu vou te dar uma coroa. Eu não sei você, irmão, mas eu quero essa coroa. Não importa o sofrimento, não importa as perdas, não importa a dor, não importa tem hora que você diz assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação. Aí o Senhor chega para você e diz: você precisa de mais da minha graça, mais da minha força. Eu estou te vendo agora vencendo. Ele diz: ser fiel ao que eu te entreguei, ser fiel ao que eu falei com você. E aí, o que é que vai acontecer? Aí ele diz no texto de Apocalipse, né? Ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, sabe quem é o vencedor? O vencedor é quem no meio do sofrimento absorve Cristo. Vencedor não é quem tem as circunstâncias mudadas. Para o homem natural, mas eu não estou falando para quem é natural. Olha para mim, amados. Você não é mais natural. Não é o que os seus olhos mostram que diz. Para o homem natural é a mudança das circunstâncias que diz: eita, eu venci. Não. Para o homem espiritual é você, no meio do sofrimento, você absorver Cristo. No meio da dor, você absorve Cristo. No meio da guerra, você absorve Cristo. Você é vencedor. Diga: vencer é absorver Cristo no meio do sofrimento e prevalecer acima dele. Pronto. Isso vai determinar se você é o vencedor ou você não é vencedor. Você pode, no meio da guerra, no meio do sofrimento, dar lugar à murmuração, à incredulidade. Aí você é o quê? Derrotado. Mas não é a circunstância que diz que você é derrotado, é a tua posição diante da circunstância. Não é a circunstância que diz se você venceu ou não, é a tua posição. Então Deus está hoje nos ensinando a vencer no meio do sofrimento, irmãos. Vamos abrir aqui no penúltimo livro, no penúltimo texto de hoje. Vai para Isaías. Eu quero ler aqui Isaías, depois vou encerrar em Filipenses. Isaías 53. Isaías 53, olha o que está escrito, irmãos, aqui no versículo, a partir do 3. Vamos ler agora o relato de um vencedor. Para o homem natural, o relato de um derrotado, né? Para o homem natural, o relato de alguém que fracassou. Por quê? Olha aí, versículo 3. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, ele foi o homem de dores, que sabe o que é padecer, como um que os homens esconderam o rosto, ele foi desprezado. Acompanha na tua Bíblia aí. E dele não fizeram caso. Olha só que relatório. Aí ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Nós o reputamos como aflito. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido. Alguém aqui já foi oprimido?
Aí ele diz, ele foi humilhado. Você já foi humilhado? Mas ele diz, agora vem o segredo de você vencer. Mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Diga comigo, ele não abriu a sua boca. Queridos, tem níveis disso aqui, ó, de opressão, de humilhação que nós passamos, que só há um caminho de vitória: não abrir a boca. É difícil, porque a nossa carne quer falar, porque a nossa carne quer se justificar, porque a nossa carne quer tomar satisfação, quer resolver, quer ir lá e falar. Mas o Senhor está dizendo hoje, escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você vai vencer essa guerra calado. Você vai vencer essa guerra calada. Para de querer botar a boca no trombone e falar com Deus e o mundo. Não. Está sendo oprimido, está difícil passar, está sendo esmagado, humilhado. Pronto, tem um segredo para a vitória do humilhado. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Você que está sendo humilhado, deixa eu dizer para você uma coisa, você vai ser exaltado. Essa circunstância está te humilhando, se prepara que a honra de Deus vai vir. Por quê, pastor? Escuta o que eu vou dizer agora pelo Espírito. Olha para mim, não pisca o olho. Porque essa circunstância que você está passando revela o contrário do que vai acontecer. A tempestade anuncia a bonança. A guerra que você está passando, ele está dizendo para você, ela só está emitindo um relatório, que você vai ser vencedor. Porque a tempestade só anuncia a bonança. Então não importa se você está sendo humilhado, o que importa é que a honra de Deus vai chegar. O que é que eu preciso, pastor, para receber essa honra? Ser fiel. Ser fiel. Agora o problema é que muitos largam a espada, irmãos. O problema é que muitos no meio da guerra jogam a espada, desiste, abandona a caminhada, murmura, reclama, abandona a caminhada de fé, para de buscar Deus, para de ir para a igreja, para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar Deus. Aí não tem como vencer dessa forma. Mas se você no meio da guerra, você permanecer fiel, não importa o nível de humilhação que você vai passar, ou está passando, não importa o nível de humilhação e de opressão, de situação que está lhe esmagando, de rejeição. Ah, pastor, eu estou sendo rejeitado na minha família, desde que eu estou obedecendo a fé, eu estou sendo humilhado. Não importa. Não importa. Ah, pastor, estão me ridicularizando, que agora eu sou crente, que agora eu sirvo a Deus. Não se intimide diante dos seus adversários. Por quê, pastor? Porque a vitória é sua, amados. Porque o segredo é não abrir a sua boca. Não abra a sua boca e você vai vencer. Vamos para o último texto de hoje, está em Filipenses. Filipenses. Eu vou ler 2 textos aqui em Filipenses. Filipenses. Aleluia. Filipenses, primeiro capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 28. E 29. Marca na sua Bíblia esses 2 versículos. Marca, porque é poderoso. Versículo 28 e 29. Ele diz: e que em nada estejais intimidados pelos seus adversários.
Porque o que é para eles prova evidente de sua perdição, de sua destruição, para vós outros é prova evidente de salvação. Isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha aí, não é só crer, é padecer por ele. Que coisa tremenda, ele diz, né? No 28. Em nada sejais intimidados pelos seus adversários. Olha para mim agora, só esses 2 versículos. Queridos, quando o diabo ele quer te parar no meio do sofrimento, ele sempre vai usar alguém para te intimidar. Ele sempre vai usar alguém para te parar. E o Senhor diz para você: não se intimide diante dos seus adversários. Não se intimide. Porque o que é para eles prova evidente de sua destruição, para Deus é prova evidente da sua salvação. Ou seja, o homem natural. Não, irmão, sacode o irmão que está do teu lado, diz: irmão, acorda, irmão, recebe essa palavra. Olha só. Não entendo, tem hora que a gente dá uma viajada, né? Mas vem aqui. Então, irmãos, olha só o que está dizendo, que o Senhor está dizendo. Olha, o que para o homem natural, ele tá olhando o seu sofrimento. O que é que eu estou falando aqui de sofrimento? Você está passando pelo sofrimento. Aí os teus adversários estão olhando para você e estão dizendo: agora ele perdeu, agora ele foi destruído, agora eu vou ver o fim dele. Agora não tem mais esperança para ela. O que é para eles prova evidente de destruição, para Deus é prova evidente de salvação. Você não entendeu, senão você tem dado um glória a Deus. Ou seja, o homem natural pensa que você está perdendo, mas o céu está te aplaudindo. O homem natural tá pensando que você foi destruído, mas o céu está dizendo: esse é meu guerreiro, essa é minha guerreira. O que para eles é prova de destruição, para você, para Deus, é prova da sua vitória. E ele diz no capítulo 3, para nós encerrarmos, capítulo 3, versículo, a partir do 7, Filipenses 3, 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele. Olha só, amados, até aí, eu sei que continua, mas só essa parte A do versículo 9, e ser achado, ele diz: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Mas olha, amados, o que ele está dizendo, que coisa poderosa, né? Eu, no meio da dor, eu perco o que for necessário, para que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, nada se compara a você ganhar a Cristo. No meio desse sofrimento, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Sabe o que eu quero dizer? Não importa o que você possa perder na caminhada, contanto que você não abra mão de Cristo. Querido, isso é tão triste você ver uma pessoa, porque escute,
o melhor das coisas não é começar bem. O melhor das coisas é terminar bem. A gente vê tantas pessoas começando bem, aquele fogo do primeiro amor, aquela chama de buscar a Deus, aquele desejo de ler a palavra, de orar, de não perder um culto, de buscar. Amém, glória a Deus por isso. Aí vem as guerras, vem o sofrimento. A pessoa vai parando. Querido, no meio desse caminhar, abra mão de qualquer coisa, menos da sua fé. Abra mão de qualquer coisa, menos da sua fé. Abra mão de pessoas, abra mão de amizades, de relacionamentos, abra mão de propostas, porque o diabo nos faz propostas. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão de Jesus, de ser achado nele. Porque no meio do sofrimento, quando você encontra esse lugar, pronto, você venceu. Da fidelidade, do silêncio e de estar nele. É os 3 segredos para você vencer um caminho de sofrimento. Amém, amados? Eu vou repetir. Em primeiro lugar, você é fiel ao que Deus te disse, fiel ao que Deus falou. Em segundo lugar, você cala essa boquinha. Viu, irmão? Está na hora de calar essa boquinha, irmão. Está na hora de parar de conversar. Está na hora de parar de falar. Amém, amém, minhas irmãs? Hoje, pastor, é só com as mulheres? Não. Amém, meus irmãos? Calar a boquinha, silêncio. Menos converseiro em WhatsApp. Menos bababá. E mais buscar Deus, irmãos. Viu? Vencer a guerra caladinho. E em terceiro lugar, você encontrar um lugar onde você será achado nele. Aí todas as coisas perdem o valor. Amém? Amém? E você encontra um caminho de vitória no meio da dor. Você encontra um caminho, uma veia de vitória no meio de qualquer perda que possa ter vindo. Porque entre o seu melhor amigo e a sua fé, quem tem que perder é o seu melhor amigo. Entre a sua melhor amiga e a sua fé, abra mão da sua melhor amiga. Não abra mão da sua fé. Entre as propostas no seu trabalho e a sua fé, abra mão das propostas. Entre os convites de pecado do mundo e a tua fé, abra mão dos convites. Das propostas de te levar sutilmente para o mundo. Através de uma músicazinha aqui, através de uma conversinha ali, através de um convitezinho ali. Vamos sair. Tu não vai beber não, eu bebo e tu toma um guaraná. E o diabo vai assim, sutilmente, para roubar a tua fidelidade. Mas o Senhor te diz, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. E diante dos teus adversários, e diante desse sofrimento, fique calado. E fique em mim, encontre esse lugar em mim, em Cristo, como ele diz, e ser achado nele. Pronto, acabou. Você encontrou o caminho da vitória no meio do sofrimento. Você encontrou o caminho para prevalecer no meio dessa guerra. Amém, amados? Amém. Pai, obrigado por essa palavra, Espírito Santo. Obrigado porque nessa noite o Senhor conhece o nosso coração e conhece a nossa vida. E diante, Pai, do que nós estamos passando, nessa noite nós queremos te dizer que nós queremos nos levantar, Senhor. E aquilo que veio para nos parar, Senhor, nessa noite,
nós tomamos uma decisão de fé, e isso vai nos impulsionar mais ainda. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que veio para nos destruir, vai nos fortalecer, porque hoje nós decidimos prevalecer acima do sofrimento. Nós decidimos prevalecer em uma fé onde nós podemos estar cercados de qualquer exército inimigo, mas a nossa vitória é certa, porque em meio de tudo isso eu encontrei um lugar em Cristo, ser achado nele, e eu sei, porque sei que nós já vencemos. Em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão direita para o Senhor. Pai, eu declaro sobre todos esses irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, e sobre essa igreja, eu quero me levantar nessa hora como um profeta de Deus nesse lugar e declarar que mais uma vez, aquilo que veio para nos parar, nos fará avançar mais ainda. Aquilo que veio para nos destruir, nos fortalece para ir uma nova caminhada. E nós iremos avançar, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque maior e mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. E assim como os olhos daquele discípulo de Eliseu foi aberto, nessas noites os nossos olhos são abertos para caminhar e ver que em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à humilhação, nós somos mais do que vencedores. Em meio à aflição, nós encontramos um lugar a ser achado nele, e nós iremos prevalecer. E mesmo que o homem natural olhe e diga, é o fim, o céu olha para nós e diz, é o começo de um grande avivamento. O homem natural diz, acabou, destruiu, estão enfraquecidos, mas o Senhor diz para nós nessa noite, a glória da segunda casa é maior. Aquilo que veio para nos parar, nos impulsiona para um avivamento, nos impulsiona para um novo tempo, onde nós iremos caminhar em uma fé sobrenatural, onde nós iremos andar acima das circunstâncias, onde nós iremos ver o cego ver, o paralítico andar, onde nós iremos caminhar acima de todas as coisas. E mesmo que o homem natural olhe e veja que é a prova evidente de destruição, os céus dizem para nós, nós estamos com a prova evidente de vitória nas nossas mãos, porque hoje o Senhor diz, nós vamos prevalecer, mediante a nossa fidelidade, nós prevalecemos, e há uma promessa para nós, a coroa da vida. Não importa a dor, não importa se está suando sangue, não importa se está esmagando, se essa circunstância está nos impressando, não importa. O que importa é que a coroa da vida está logo adiante. O que importa é que a vitória está logo adiante. E nós não largaremos a espada. Nós não abandonaremos um caminhar de fé. Nós não abandonaremos um caminhar de dependência na vida no Espírito. Nós caminharemos de glória em glória e de fé em fé. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre esse povo aqui uma graça sobre cada um deles.
mas a graça de não apenas crer em Jesus, a graça de padecer por causa dele. E se for necessário abrir mão de qualquer coisa pela nossa fé, Senhor, hoje nós tomamos uma decisão. Tudo nós abrimos mão por Ti. Tudo nós colocamos em segundo lugar, porque nós queremos ser achados nele. E nessa noite nós recebemos uma graça sobre a nossa vida, para caminhar. E eu declaro que ao sairmos desse culto, ao sair dessa reunião, eu declaro sobre a sua vida, levanta as mãos e recebe, eu estou liberando. Você que está aqui, você não sairá desse lugar da mesma forma. Alguns que estão me assistindo são tocados agora onde estão, com uma graça que os faz prevalecer em meio a tudo que o diabo tem lançado contra a tua vida para te parar. Hoje o Senhor te faz prevalecer. Hoje Ele te dá uma graça de você ir adiante, de você caminhar acima disso. E eu declaro sobre a sua vida, levanta a mão e recebe. Eu declaro essa graça que te faz vencedor, mais do que vencedor. Não temas, como disse Jesus em Apocalipse, não temas o que você está passando, esse sofrimento, ele está passando. São 10 dias, são 9 dias, é 1 ano, é 2 anos, não importa, o Senhor diz, o que importa é que eu quero te fazer mais forte do que Ele. Se você decidir ser fiel até a morte, você vai ver a minha fidelidade, porque com o fiel eu me mostro fiel, diz o Senhor. Você provará a minha fidelidade, diz o Senhor. Eu tenho para ti preparado um tempo de refrigério. Não se desespere. Não deixe a ansiedade, o medo, a dor te roubar da dependência do meu espírito, diz o Senhor. Ser fiel, ser fiel, e você vai ver a minha fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor fez algo poderoso em nós. Não importa mais as circunstâncias. O que importa é que nós somos vencedores. Que a graça, que a paz, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Que o Espírito Santo te dê uma semana de sabedoria para você enfrentar essa guerra e prevalecer acima dela. Para você não se intimidar diante dos seus adversários, mas para que você esteja na sua posição, sem retroceder, mesmo que seja um tempo de humilhação, mesmo que seja um tempo de rejeição, de opressão, mas não importa, a coroa da vida vem logo adiante, basta ser fiel. Em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia. Hoje eu quero